Gente, vocês vão começar o programa tumultuando? Tá no ar, gente. Tá aqui o Diogo, tá o Beto. Eles estão hoje pirados, porque hoje tem um convidado especial. Tem uma lenda aqui, daqui a pouco você vai saber. Eu vou pedir para não mostrar essa lenda, não. Mostra os dois primeiro. Os dois bem marmotão. Não, segura aí, porque já está no ar o Bola na Rede. No programa de hoje a gente tem muito assunto para falar com você. Tem seleção brasileira, a seleção que balança o coração. E ela enfrenta hoje a Colômbia em Brasília, a seleção que está quase se classificando para a próxima Copa. Porém, que campanha decepcionante. Futebol pequenininho. Vamos falar também do futebol mineiro, do Cruzeiro, do Mister Léo Jardim, que falou na Toca da Raposa. O Diogo está aqui, esse eu posso falar que está aqui. Diogo Medeiros acompanhou tudo, está com cada bastidor que eu nem te conto, viu? E para ele não tem essa de time titular. E no Galo, o Beto Guerra trouxe aqui uma informação de uma negociação que, olha, vale a pena acompanhar, que a informação é exclusiva. Mas por enquanto o Galo agora é só treinar. E no América tem jogo-treino marcado e a busca por aquele que todo mundo quer, um camisa 9. Então a gente vai falar de muita coisa, prosa boa, hoje no programa. E você pode acompanhar nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513 e ainda na Valinet, no canal 159 e também no YouTube da TV Horizonte. Você acompanha, assiste direitinho, quentinho o nosso programa. E você também participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Primeiro eu vou apresentar ele aqui, o mais bem-humorado youtuber do Brasil, Beto Guerra. A sensualidade, o charme, a malemolência do homem latino. Tá aqui. Hoje não começa me irritando Não, me cedo, cumprimenta. não. Ah, nem, até isso cansa. Eu tô falando, o Você mau nunca humor pintou o dele. cabelinho pra Mas não me frente, né? agarra também não. Você pega, fala e fica me puxando. Hoje eu que tô agarrado. Hoje eu Aqui, eu não tinha nem que estar passando aqui para mostrar a lenda. A isso. lenda é por último. Aí eu vou pegar. Esse aqui é bem-humorado, é diferente. Tô tranquilo, pô. É mal-humorado demais, né? Fecha no Beto aí, pintou o cabelo pra frente hoje, ó. Olha lá, cabelinho. Mas tá caindo. Aqui. Então, eu já fiz essa tática aí também. Nós... Vira pra lá, Beto, olha pra lá. Olha pra lá, só. Olha lá, olha lá. Que marmota. Agora aqui, aproveita o seguinte. Vamos levar ele lá na sua festa? Vamos lá? Bora. Eu vou com ele. Se ele for, Bora. eu vou. Bora. Que dia que é? Dia 12 de abril, o nosso Pagode da Lagoa, né, que vai rolar ali no Clube Sírio de Belo Horizonte, de 3 horas da tarde até a meia-noite. Quem quiser é só entrar no Simpla aí agora, já digitar Pagode da Lagoa, que vocês vão curtir. Um evento top, um lugar muito bonito ali dentro do Clube Libanês de Belo Horizonte, ali perto do beach tênis, um espaço chamado No Beach, legal demais. E aí vamos ter gente bonita, cerveja gelada e aquele pagodinho então não vai gostoso. dar pra ir, não. Acesse aí, simpla.com.br e vai lá no Pagode da Lagoa. Mais gente bonita, eu vou ficar de fora, não vou poder não. O Júnior também, Paguei. nós vamos abrir uma sessão pro Júnior. Pobre, aqui, falando em gente bonita, ele, 62 anos. Porque esse homem tá gastando de botox. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, você tá mais novo do que quando você jogava. Tá aqui, a lenda do nosso futebol, bonito, forte, sempre posta correndo, malhando, Procopão Cardoso, sangue indígena. Tava falando aqui lá de Salinas, terra boa, terra da cachaça. Eu vou te falar, o Procopio, quando era preciso, ele chegava junto. Mas você vai saber uma história, quem chegou junto nele foi quem? Foi quem, Procopio? Seja bem-vindo, que alegria ser uma lenda com histórias, com uma carreira sensacional. América, Atlético, Cruzeiro, Fluminense. Ele falou, Ademir da Guia. Pegava o autógrafo dele, falava, Procopio, me dá seu autógrafo aqui. Ele jogou com aquelas feras. Que alegria ter você aqui, Procopio. Alegria é minha, é um prazer muito grande. O convite, fiquei emocionado, porque eu sei do seu programa, como você é. E é uma alegria muito grande estar aqui para falarmos daquilo que o mineiro gosta, futebol. E gosta de você. Cadê? Eu quero até ver a gente falar aqui um pouquinho do Procopio, porque ele tem uma história muito bacana. E a história dele, poucos fizeram isso. Beto, Diogo, no América, no Atlético, no Cruzeiro. E se você perguntar para qualquer torcedor, Procopio torce para que time? O torcedor não sabe. Tamanha a sua imparcialidade e, ao mesmo tempo, tamanho o carinho e amor e respeito
que você tem pelos nossos Pelos clubes? três. Pelos Isso três. Tive o privilégio de defendê-los. Eu fui campeão em todos eles. Não é? No Atlético Cruzeiro, campeão como jogador e como técnico. E no América, apenas como técnico, porque não joguei no América, infelizmente. Tá aqui, viu, Procópio? Olha só. A gente, inclusive, alguns dados. No Atlético, 60 jogos, 2 campeonatos mineiros. Isso aí como jogador, gente, porque o homem atuou como jogador e treinador. Como treinador, 328 jogos. Comebol 92, Campeonato Mineiro 79 e 80, uma Taça Minas Gerais 79, Torneio da Costa do Sol em 80, Torneio de Amsterdã em 84. Teve também aqueles que te tiraram, né? Teve título que você ia ter e foram lá e te tiraram. Você vai falar isso daqui a pouco. Já no Cruzeiro, como jogador, 200 jogos, títulos, um campeonato brasileiro de 66. Ô, gente, aquela máquina, aquele timaço do Cruzeiro, estava lá o Procópio. 6 campeonatos mineiros, 59, 60, 61, 67, 68 e 73. E como treinador, 34 jogos e campeão mineiro de 77. Quem era mais bravo? Vamos já resolver isso. Você ou o Strick? A galera jovem não sabe quem era o Strick, mas o Strick dava tapa na cara de jogador. Não, você também era... Isso eu nunca fiz. Você não, mas o Strick deu. O Strick deu. O Não Strick sei, eu não era vi. meio... Mas quem que era mais bravo? Você ou ele? Não, eu não trabalhei com o Strick, apenas joguei contra o time dele, mas com ele eu não trabalhei, então eu não posso dizer se ele era bravo ou não. Mas você o substituiu e foi campeão, né? Sim, fui campeão, mas cada um tem um modo de trabalhar, né? Um modo, dentro da ética, daquilo que a educação permite, você tem que trabalhar bem. Porque o jogador de futebol, a grande maioria, precisa de conselhos, precisa de disciplina. Um pai, né, Procópio? Sim. O técnico de futebol, eu já disse, ele é, antes de tudo, um pai e um professor. Você ia ter muito trabalho se tivesse um aluno igual o Beto Guerra. Roberto, conversa aí com o Procópio. Não, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu fiquei pensando o seguinte. O Pelé, era isso tudo mesmo? Era, e muito mais. Vem querer Melhor que diminuir, Messi? Hein? Muitos falam, não, Messi, você acha que Pelé é maior que Messi? Eu não vou nem falar com Maradona, nem Não comparo tem com Maradona. comparação. Pelé é incomparável. O Pelé é legal que disse que ele falava assim, uma vez ele falou assim, pô, primeiro vocês decidam quem que vai disputar comigo, que era Pelé contra Maradona, Pelé contra Cruyff, Pelé contra não sei quem. Então primeiro vocês escolhem quem vai ser que vai decidir comigo essa disputa e aí a gente conversa. Então o Pelé realmente era Agora, do que apareceu ali, né, Procópio, a sua história no futebol é gigante, né? Mas imagina, né, de todas as conquistas ali, vencer um brasileiro em cima simplesmente nada mais do que nada menos do que do Pelé, deve ter sido um negócio inesquecível, né? Ainda mais vencendo os 2 jogos, né? O time do Santos era bom, o Pelé é incomparável, né? Mas o time do Cruzeiro era um time realmente... O time todo era muito bom. Você falou, o Pelé foi o cara que te machucou. Você vai falar disso aí, porque o Pelé também não era santo, não. E a gente vai falar um pouquinho também. Não, Quer ficar o Pelé? Ele quebrou muita gente. Ele machucou outros jogadores. Mas ele apanhava, tá? Não, até naquele lance da Copa do Mundo, contra aquele Uruguai, que ele solta o cotovelo, até naquele ali a gente entende, porque ele foi lenhado o jogo inteiro. Agora, com o Procópio, o que ele fez foi uma coisa ele desleal. quebrou o jogador da Ferroviária de Araraquara, quebrou violentamente. Um menino. Jogava a bola, mas também com ele tinha moleza. Foi o Nós vamos maior falar. jogador de todos os tempos, né? Isso é incomparável. Sem dúvida. Mas ele tinha que ficar nervoso mesmo, porque o Cruzeiro batia no Santos de chinelo, né? O Santos do Pelé, né? E falando desses tempos áureos, a gente vai para tempos não tão áureos. Falando de seleção brasileira, que hoje tem a Colômbia recebendo lá em Brasília. O Brasil precisando vencer. É uma campanha que não é tão legal. Está aqui a gente um pouquinho falando dessas eliminatórias. O Brasil podia estar numa posição mais confortável, não venceu quando tinha que vencer. Não tem convencido. Eu vou começar primeiro com a opinião de quem entende. De nós 4 aqui, quem entende ele aqui é só a corneta.
Procópio, Achei que era eu. que decepção essa seleção, hein? Olha, não é só o problema de treinador ou que o vale, é o problema que você olha para o futebol hoje e fica difícil você escolher uma seleção do nível que outras aconteceram, né? Então, realmente, o nosso nível caiu muito, na minha opinião. E os treinadores, eles querem convocar jogadores de fora, só de fora, e esquece que aqui são jogadores jovens e que precisam de chances. Então, o Brasil fica nesse... não ganha, não apresenta um futebol que nós esperamos, todos esperamos, né? Mas eu tenho medo que o Brasil não vá à Copa do Mundo. Eu acho até que está um pouquinho mais tranquilo, porque essa tabela, né, Beto, ajuda demais. Você tem que fazer muita força Esse é igual o Campeonato Mineiro teve recentemente, que ou você classificava ou você caía. Aí é quase isso, né? Porque eles aumentaram, vai ter... Aliás, a Copa do Mundo vai ser bem interessante, hein? Porque são 32 aqui, ó, normalmente. Procópio, desculpa te interromper, Beto. A Argentina, que está sobrando, Uruguai, Equador, Colômbia, Brasil em quinto. E aquilo que o Beto falou, tem aqui o Paraguai, ou seja, o Brasil tem uma posição ainda de margem. E depois tem a repescagem, né? Que é aquela situação que você ainda pode ir na bacia das almas. O Brasil não fica fora. Eu também acho difícil. Porque essa repescagem pegaria a Austrália, né? Se não me engano. Acredito que é. Então, assim, ainda assim seria mais tranquilo. E Beto, até emendando nesse assunto da seleção, e o Procópio lembra disso, uma época, você nem era nascido, né, Beto? Engraçado, o Chile, né? O Chile, até pouco tempo atrás, estava bem, né? Deu uma caída absurda, doido, né? Chile, eu torço muito para que a Bolívia vá para a Copa mais uma vez aí. Pela história, por toda a dificuldade do país, pelo né? Marcelo Moreno ali também, que teve uma história bonita. Você torce para o Marcelo Moreno, deixa não, de ser cara, mas desses, a Venezuela pega um rabo lá também, mas muito pelo Moreno. Mas a Bolívia merece mais uma chancinha na Copa aí. Roberto, eu ia falar o seguinte, quando a gente lembra de seleção, aquela seleção áurea, que era time do Atlético, time do Flamengo, você pega Paulo Isidoro, o Éder, Luizinho, você tinha tanta gente, o Reinaldo, o grande rei, um dos maiores da história. Hoje você pega a seleção, você mal sabe quem são os caras. E aqueles caras de renome que jogam muito nos clubes, não jogam aqui. E aí? Pois eu acho que a seleção brasileira já tem um primeiro problema para mim muito grande, que é a questão de treinador. Já não só o time. Nós temos o melhor do mundo hoje, Vinícius Júnior, que não joga na seleção que ele joga no Real Madrid, impressionante. Mas, para mim, é um absurdo o Dorival Júnior, que é um bom treinador, ganhou Libertadores recentemente, Copa do Brasil, mas, para mim, não é nível seleção brasileira, tanto é que o trabalho dele é muito mediano. Então, esse, para mim, é o principal problema. Lógico que a gente não tem mais os jogadores que tínhamos. Pega a década de 90, por exemplo, Romário, Ronaldo, jogadores que eram craques ficavam fora da seleção. Hoje, jogadores bons estão na seleção, bons, nada demais, muitas vezes estão na seleção. Então... complicado. Diogo, quando a gente olha a escalação, Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel, Magalhães, Arana, e na defesa Bruno Guimarães e Gerson serão os volantes e no ataque... Aí, um ponto positivo, é um ataque extremamente ofensivo. Rodrigo, Rafinha, aqui na seleção, para mim, não convence, Vinícius Júnior e o João Pedro. Essa é a seleção, esse time é aquele time, claro, Neymar, para mim, estando bem, ele é titular. Mas é um time que dá para você falar... A gente encara qualquer coisa? Tem que melhorar muita coisa, né? Eu vou te falar o seguinte, ô Júnior, eu tenho uma opinião um pouco mais forte aí sobre seleção, que envolve tudo, né, do futebol brasileiro, que igual, às vezes você fala assim, não, mas o principal problema das seleções é o treinador, não chama quem deveria chamar. Eu tenho uma opinião diferente e o que aconteceu recente agora com o Ronaldo me fez ter um olhar ainda mais complicado em relação à seleção, porque... eu acho que o maior problema da seleção e do futebol brasileiro não é jogador, não é treinador, é quem comanda a CBF. Né? Inclusive... não tem nem concorrência para inclusive, o que aconteceu com o Ronaldo Júnior, eu fico muito preocupado porque eu não acho que o Ronaldo seria o salvador da pátria, que ele ia chegar e que ele mudaria toda ali a história do futebol brasileiro. Mas uma pessoa que chega com ideias diferentes, com uma visão diferente, querendo fazer algo diferente, essa pessoa não é nem ouvida. Não é que o cara chegou lá, concorreu e perdeu, não. Eles não quiseram nem ouvir o cara.
Assim, ó, não precisa nem vir, não, que eu nem quero ouvir suas ideias. Então, isso é muito preocupante para mim, e mais preocupante ainda são que todos os clubes de futebol aí, que dia a dia fica reclamando de arbitragem, de não sei o que, lá, todos os dirigentes e todos os clubes do Brasil aqui, ó, em silêncio, calados. Isso aí para mim é conivência. Concordo com você. Daqui a pouco a gente fala mais e vai ouvir muitas histórias de Procópio Cardoso. Agradecer a Andréa Cardoso que está aqui também. Ela está filmando os bastidores e tem que registrar essa lenda. Torcedor brasileiro, fala comigo. O Brasil ganha hoje? Mande a sua participação pelo nosso WhatsApp 99680-2910. A gente vai para o intervalo cheio de malemolência e daqui a pouco estamos de volta. Como é que é o intervalo? Estamos de volta com Bola na Rede. Muito bom ter a sua companhia. Se torne sócio cativo do Bola na Rede, sempre de segunda a sexta, a partir da 1h. Tem mensagem chegando, hein? Vai pintar aqui. Júnior e bancada, boa tarde. Eu não tenho mais entusiasmo com a seleção brasileira. Rosa, América, bairro São Geraldo, BH. Rosa, um beijo pra você. Eu também não tenho muito, não. Isso é legal, que é um programa democrático. É o seguinte, eu estava fazendo uma surpresa aqui, eu vou até agora chutar a barraca, mas aí a filha do Procópio, ela vem, eu ia fazer uma surpresa, cantar um parabéns para você, porque amanhã eu não trouxe ele, não marquei na sexta-feira, porque eu não ia tirar ele da família. Amanhã, 86 anos de Procópio, com um corpo de garoto, melhor que nós três. Uma salva de palmas aí, parabéns para você, Procópio. Deus abençoe sempre, professor. Obrigado. 86 anos, com essa força, esse vigor, eu vou te falar, o que você disse ali agora há pouco, na sala da Ana Paula Damasceno, nossa diretora, você falou, se eu tivesse com 60, eu estava jogando ainda. Tava mesmo. E vou até, antes de falar do Léo Jardim, aproveitar para mostrar e falar de um caso seu. Vou até aí do seu lado. E não, mas é um caso bacana. Tá. E assim, de um cara que para mim é meu irmão Lélio Gustavo. Eu já passei por muita coisa com ele, na Itatiaia, em tantas situações. O Lélio é um cara extraordinário. Eu gosto muito do Lélio também. E ele também gosta muito de vocês e tem um carinho muito grande com o Procópio. O Lélio teve uns problema de coração, o Beto lembra disso. E aí um dia eu fui visitá-lo, acompanhei muito esse momento dele e chego no Hospital Veracruz para visitá-lo e muita gente não vai, sabe? Muita gente às vezes larga, não dá valor. E uma visita para quem está sofrendo, você sabe disso, Diogo, numa hora difícil, faz toda a diferença. Eu chego lá, quem que eu encontro? Esse ser humano aqui saiu de casa, foi lá visitar, dar um abraço no Lélio, ficar com o Lélio, conversar com ele. Então isso foi algo que me marcou demais, porque mostra sua generosidade, seu bom coração, sua preocupação para com o outro. O Lélio não foi nem jogador, está aqui do outro lado na imprensa e você foi lá e foi dar um abraço para ele. Então aqui, ó, aquilo me marcou demais, viu, Procópio? Obrigado. Tá. E vamos falar de quem? Do Mister Léo Jardim. Ele deu uma entrevista na coletiva da tarde de ontem e falou que ele já tem um time titular definido, mas para ele, assim, muita coisa vai estar mudando. Vamos acompanhar um pouquinho do que o Léo Jardim falou? Roda aí o Jardim. Vocês estão muito preocupados com aqueles 11 que podem iniciar um jogo. Eu, sinceramente, eu estou preocupado com a equipa que nós podemos construir. Jogamos num campeonato que vocês conhecem melhor do que eu, com 60 e tal jogos. Eu tenho que preparar o jogo do Mirassol, mas tenho que preparar o jogo que vai jogar a seguir 2 dias depois. Vamos jogar na Argentina. E todos os jogos são importantes. E depois temos no Internacional e sucessivamente. Temos de ter jogadores que dêem respostas a todos estes jogos. Com certeza que não serão o mesmo 11 que joga o primeiro jogo, vão jogar o segundo. Pode haver 2, 3, 4, 5, 6 alterações, porque nós queremos sempre uma equipa fresca, queremos uma equipa competitiva, uma equipa que consiga ter intensidade. E com certeza, se não tivermos essa atenção, passado 3 ou 4 jogos, já ninguém anda. Toda a gente já não consegue desenvolver aquilo que nós pretendemos. Por isso, uma das razões que eu procuro soluções para as posições dentro do elenco é termos esta capacidade de alterar nos jogos e quem entrar
já com o nível de aprendizagem, com o nível de condição próprio para ganharmos os jogos, porque nós temos duas coisas, temos que alterar, mas temos que ganhar também. E pronto, e não existe outra solução, é nós gerirmos a equipa e arranjar soluções dentro do efetivo. Não é por acaso que as melhores equipas têm sempre grandes efetivos e grandes elencos e não é somente 11 jogadores, porque se nós estávamos à espera só de 11 jogadores, não é fácil jogar o campeonato português, quanto mais o brasileiro. De Léo Jardim para ele. Tá aqui, Diogo. É isso mesmo, não pode ter time titular, o time tem que ser colocado para cada confronto, para cada adversário, para cada situação e dosando a tabela. Cara, eu ontem tive presente lá, Júnior, o Cruzeiro teve o treino aberto à imprensa, né, e depois teve a coletiva do Jardim, então pude acompanhar tudo lá de perto, né, a coletiva completa do Jardim. E assim, eu tenho gostado do que eu tenho ouvido, porque ver o jogando a gente ainda não viu, né? A gente vai ter essa oportunidade no sábado amistoso, semana que vem começa o Campeonato Brasileiro. Mas assim, na fala do Leonardo Jardim, ele mostra muito conhecimento. Eu gostei muito da coletiva dele ontem, das coisas que ele falou, né? E eu espero que na prática seja igual à teoria. Então que realmente jogue quem está melhor. No Cruzeiro não pode ter nome, tem que pensar o tempo todo na instituição. Então, se for o principal jogador, se for o Gabigol, se for o Matheus Pereira, se for o Cássio que estiver mal e o reserva estiver ali jogando melhor, dá oportunidade para quem está bem, né, e vamos para cima. E eu perguntei para ele ontem na coletiva, porque você viu o que ele falou ali, ó, vocês conhecem mais os torneios do que eu, né? E o Cruzeiro tem 3 competições para jogar aí agora. Uma é o Campeonato Brasileiro, que aí é regularidade, né, 38 rodadas, e tem 2 mata-matas, e um desses mata-matas ainda acho que ele é diferente, que é uma Sul-Americana, porque aí você pega os outros rivais, né, sul-americanos, que tem uma forma diferente de jogar. É completamente diferente, eu imagino, que ele está acostumado lá em Portugal, por onde ele passou. Se ele, por exemplo, pega um Racing lá na Argentina, o Racing mete 2-0, os caras vêm para cá, não quer jogo. Né? Eu perguntei para ele como que ele estava se preparando para disputar cada competição. Mas tempo, né, para ele poder preparar, teve. Uma outra notícia boa também é que o DM do Cruzeiro está praticamente vazio, né? Ontem o Japa, que é um dos últimos ali que estão, né, na transição da fisioterapia para a preparação física, já está quase liberado. Ele fez uma parte do treino ali com o grupo e aí vai ficar só o João Marcelo, né? Que a lesão dele é mais grave e o resto todo mundo liberado. Dinheiro também, que é outro, Sim. tá aqui até o Arthur lembrando. E olha só, isso aí é muito parecido para Atlético e Cruzeiro. 20 jogos em cerca de 2 meses, praticamente um jogo a cada 3 dias. Professor, na sua época era uma tabela, uma sequência, entre aspas, mais humana. Você tinha as viagens, as excursões, mas hoje é um calendário extremamente desumano. Com a sua experiência, a sua bagagem, tem que fazer o rodízio. Sei que você gosta daquele time titular, mas não tem muito como, senão desgaste, a fisiologia mesmo chega e fala, tem que preservar esse jogador, segura esse tem idade. Tem que costurar dessa forma. Um elenco de Cruzeiro, de Atlético, de América, não é? Falando dos times daqui, é um elenco bem feito, bem escolhido. E você, de acordo com as tabelas, né, dos campeonatos, você vai rodando o time, girando, colocando. Eu não gosto muito de estar trocando toda hora jogador, mas pelo cansaço você é obrigado a fazer. Então, eu acho que Atlético, Cruzeiro, América tem que buscar dentro do elenco jogadores da base, porque ali você está vendo todos os dias, toda hora, não é? Para você aproveitar nos momentos importantes que o clube precisa. Mas é um negócio engraçado, Júnior, que na época hoje em dia, né, o cara faz o treino, aí o fisiologista chega pro treinador e fala pra ele aqui, ó, tira ele do jogo porque tá perto de lesionar, ou se acontecer isso, agora na época do Procópio, não, o cara falava, tomava uma porrada, assim, tá andando, tá, então vai pro jogo. Vai pro jogo. Você já vai falar, viu, Beto? Já vai falar. O Beto já fez careta aqui pra mim, você já vai falar, fica tranquilo. Queria ter falado aí do... Pô, Professor Xavier. Aqui, e falando de base aqui, o Sub-20 do Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro e enfrentou o Vasco pela segunda rodada do Brasileiro Sub-20. A turma da Toca começou perdendo, mas viram um show do garoto. Cauã Batistella, de 17 anos, ele marcou os 2 gols da virada. E no fim do jogo, Kaique Kendia ampliou para o Cruzeiro. Daqui a pouco o Diogo vai até falar da qualidade dessa turma, mas Beto,
Isso aí lá atrás, e principalmente antigamente, o Procópio acompanhou isso muito, antigamente a base era talvez o grande celeiro, era a salvação, todo mundo falava disso. Aqui a gente não vê tanto, Fluminense, Santos e Palmeiras, de um tempo para cá, é que tem fornecido essa qualidade ao time profissional. Para você, você acha que quando eu vejo os clubes buscando jogadores pré-prontos, 17, 18, 19 às vezes, aquele cara que está ainda numa transição quase chegando, isso mata um menino da base. Além disso, a impaciência do torcedor. Mas para você, a base é a esperança? A base, o Atlético, inclusive, está tentando uma reformulação, trouxe um profissional do Flamengo, que foi muito competente lá no Flamengo, revelou muitos jogadores, mas o Atlético revela pouco, porque também investe pouco, escolhe mal, muitas vezes, os seus profissionais, e muitas vezes também, às vezes, não dá oportunidade também para os garotos, às vezes prefere um jogador de 30 e tantos anos do que dar oportunidades para algum garoto promissor. Mas eu acho que essa mentalidade está mudando no Atlético. A base ela é muito importante. Pega o Palmeiras quitaria praticamente a dívida do Atlético com 3, 4 vendas deles. Hendrick, o Estevão, o zagueiro lá, foi quase R$1 bilhão por conta de jogadores da base. Isso o Atlético está muito longe ainda. Então é um trabalho de construção e agora eu acho que eles estão entendendo a importância da base. Mas a gente está muito atrasado. Mas o Atlético recente agora vendeu vendeu o Alisson. Pois é, mas quanto que foi? Vai chegar a 16 milhões de euros. Né? O Atlético vai receber uma parte, tem 2 milhões lá de bônus, o Atlético vai receber 12. Dá uma bolada. E o Cruzeiro trabalha mal a revelação de garotos na base, viu? E, na verdade, as últimas grandes promessas do Cruzeiro, nós entregamos de mão beijada para todo mundo aí. Professor, aqui, você levantou a mão, vou te dar uma dica. Quando esses dois estiver falando, você interrompe. Eu sei que tem preferência aqui. A prioridade do Procópio, total. Você pega aqui, você fala, eles têm que parar para você. Gosto Eu da também. experiência. E ó, se você quiser chegar aqui e apresentar, eu sento aí. Você é o cara. Olha bem, com relação a esse assunto de base, é fundamental que o técnico do time de cima, do profissional, faça os treinamentos com a base. Por onde eu passei, todos têm a semana folgada, a maioria treina quarta e sexta coletivos, para jogar domingo. Né? A semana cheia. Eu treinava terça e quinta. Terça-feira eu treinava com os juniores, contra os juniores. Eu queria ver os juniores do meu clube, treinando como profissional. E quinta-feira com os juvenis. Toda semana. Porque eu tinha que saber, não por informação. Você sabe que informação, vem informação, o técnico lá tem interesse nisso, naquilo, mas você tem que ver o garoto. O jeito que ele bate na bola, o jeito que ele corre, posiciona, né, Procópio? Então, você usa na hora que você precisa, que você sabe quem é. Você acompanhou. Sabe quando é que está. Então, você vê aí a maioria dos clubes, o treinador profissional, ele nem vê, nem sabe. É distante a base do time longe, titular, longe. Não vê. Então, é fundamental que você faça isso e dê oportunidade. Não adianta eu treinar com os meninos sem... Então, eu sempre levava 2, 3 uma coordenação para julgar. isso aí. E você revela quantos jogadores? Sim, você quer ver o negócio nessa... Você vai falar daqui a pouco, porque chegou o intervalo, não tem jeito, fica com a mão assim. Um detalhe, daqui a pouco a gente volta do intervalo, você vai saber de Procópio Cardoso quem foi maior, Reinaldo ou Tostão. Continue aí que ele vai falar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já pode ir? Ou não? Parado ainda? Podemos ir? Pode? É isso aí! Estamos de volta! Mas ele ficou congelado, era para você soltar.
A gente combina, o diretor veio eu ia aqui, falar um negócio. explicou. Fala, abre seu coração, mas aqui, a gente tem que falar o seguinte, você que está do outro lado, meu amigo, minha amiga, se torne sócio cativo daqui do Bola na Rede. Aqui tem história, aqui tem futebol, aqui tem essas belezas de homens bonitos. Beto Guerra, tá aqui o Diogo e o professor, vou te falar, vigoroso, forte, jogou, venceu como jogador, como treinador. Olha que homem bonito, cheio de vitalidade. E amanhã vai fazer 86 anos. Então, fala, Beto, fala. Não, então você não quer falar aqui? Solta as mensagens Esqueci, aqui. pô. Você já esqueceu, solta as mensagens aqui, a participação do Zap. Boa tarde, galera. Ô, Júnior, que bancada, hein? Estou feliz em ver você no horário do Léo. Um grande abraço aí pro Léo, que está à noite, 7 da noite, e ele é outro fenômeno. Agora, sobre seleção, tem uma saída. Leva o Hulk, dê a camisa 9 para ele, pronto, concordo. Hulk é um injustiçado na seleção. Ele diz que é cruzeirense, se não fizer gol, ele coloca a molecada na cara do gol. Simples assim. Agora, sobre não aceitarem o Ronaldo, a CBF, ele está falando que é uma confraria, nem preciso explicar. Um grande abraço. Valeu, grande abraço para você, bom demais ter sua companhia. Tem mais um, Deusdete, olha o Deusdete aí. Boa tarde, bancada. A seleção brasileira está ficando difícil, mas não tem como não torcer, é nosso país. Deusdete do bairro Jardim Riacho. O Beto. Assim, não, é o Beto. Aqui o Beto não fala. Eu não falo desse programa, pô. Eu vou pegar, Diogo, tem uma mensagem do Beto que ele me mandou aqui no WhatsApp assim, você não vai deixar eu falar, não? Fala, Beto, fala sobre o que você quiser, fala aí. Pronto, nós vamos falar do Galo agora, então fala o que você quiser. Não, o que eu ia falar, na verdade, é que essa questão da base, rapidamente, é que você vê que nos 3 jogos que o Atlético jogou com o Sub-20, que até conseguiu 3 empates que foram importantes, mas na base do Atlético não tinha um centroavante. Não tinha um jogador para fazer gol. Tanto que nós fizemos um gol nesses 3 jogos com o zagueiro, né, o Dudu, que empatou aquele jogo no Mineirão, mas não tinha um centroavante. O Loubach, que é um cara que joga pelos lados, teve que jogar de 9. Então, uma falha muito grande na base do Atlético, né? E sobre o Hulk, eu concordo. Eu acho que o Hulk deveria estar na seleção. Acho que não está, porque ele estava se recuperando de uma lesão. Mas, por exemplo, João Pedro, bacana, deve ser muito bom, mas não faço nem ideia quem é. Se passar, se entrar aqui e sair, eu não sei quem é. O João Pedro joga hoje, hein? Agora, Procópio Cardoso, essa é a pergunta que não quer calar. Você é presidente de clube, não importa qual, você é o presidente. Aí você tem ali uma verba para gastar no mercado, Reinaldo e Tostão. E você tem que contratar. Você não tem dinheiro para contratar 2. Não tem Você só pode. Você só tem um. Como você vai fazer? Agora eu quero te ouvir, porque eu estou te apertando agora. Bom, Agora... Se eu sou o treinador... Não, você é o presidente, agora você é o presidente. Não, então, se eu sou presidente, melhor ainda, eu sei o que meu clube precisa. Você precisa de um jogador de frente ou um jogador que venha do meio para frente. Então, se eu preciso de um jogador que faça meio campo para frente, eu levo o Tostão. Se eu quero um centroavante, depois do Pelé, Reinaldo foi o melhor de todos eles, não tem igual. Legal. E agora aqui um detalhe, essa aqui é para vocês 3 e eu principalmente... eu fui técnico do Reinaldo, hein? E jogou com o Tostão. Joguei contra Reinaldo, joguei com o Tostão, fui técnico do Reinaldo quando ele voltou da cirurgia dos Estados Unidos. Ele voltou, eu treinando ele sozinho todos os dias. Você ajudou muito então, Rei? Todos os dias eu treinava ele sozinho. Agora, Procópio, olha só, e essa cabe para você naquilo que eu vou colocar. A gente estava dizendo até também o Atlético, 19 jogos em 64 dias, uma média de também 3 a cada 3 dias um jogo. Beto, mas essa é para o Procópio e depois rola para vocês dois aí. Procópio, eu lembro, quando era mais novo, isso era algo que todo mundo falava no futebol. Se você chegasse para um treinador, o treinador te perguntasse, meu filho, você joga em qual posição? Professor, não é que o senhor quiser, eu jogo de lateral, de volante, de atacante. O que o técnico antigamente falava? Meu filho, na hora que você souber em qual posição você vai jogar, você volta aqui para a gente conversar. Isso era uma máxima do futebol. Hoje em dia, se esse rapaz que aprendeu lá, chegar para um técnico hoje e o técnico perguntar, de que você joga? Eu jogo de volante. Você faz mais alguma função? Não. Um abraço. Porque hoje o cara tem que ser versátil. E isso que vai cair, depois da gente ouvir o Procópio, você, pela versatilidade do time do Galo. Isso é um ponto. Mas e aí, Procópio, mudou esse aspecto no futebol?
Não, não mudou. Futebol, por isso que eu falo, você tem que, o treinador, ele tem que treinar todos os dias com a base. Mas antes o lateral era lateral, volante era volante. Hoje ele é meia, ele é Sim, mas você atacante. treina todos os dias, ele está vendo. Quem é que chama a atenção dele? Que tem esse potencial. Ele põe no treino para treinar, ué. Eu falo isso porque eu sempre, para onde eu fui, Cruzeiro, Atlético, América, Fluminense, onde fui, Arábia, a base, por exemplo, semana folgada, terça-feira, todo mundo treina quarta e sexta coletivo, eu treinava terça e quinta. Terça-feira com os juniores e quinta-feira com o juvenil. Então eu estava sabendo onde é que o jogador podia julgar, quem era que era bom, quem não era. Está entendendo? Mas não adianta eu perguntar para o técnico do juvenil e dos juniores quem que é bom. Ele, às vezes, por interesse, ele vai indicar um ao outro. É você que tinha que saber. Eu tenho que ver. Tem que olhar e ver. Mas hoje em dia, né, E aí, Júnior, Beto, não, aqui só citar aqui alguns nomes que eu peguei, você pega o Menino, o Rubens, o Scarpa, o Hulk. A versatilidade hoje, para mim, é uma tônica desse elenco do Galo. E tanto é que quando você fala em contratar, quem é citado? Pochettino, jogador que faz 2, 3 posições. É uma característica que pode falar o que não, mais você e é quiser. uma informação que, através aí até do Siga, o Atlético tem buscado esse ano, através também do Cuca, né? Jogadores polivalentes, que fazem mais de uma função, até porque não tem condição de ter o elenco que o Flamengo tem, por exemplo. Né? De ter muitos jogadores acima da média em todas as posições. Então o Atlético precisa, vai ter um elenco mais enxuto, precisa que cada jogador consiga fazer 2, às vezes até 3 funções. Você vê, o Caio Paulista veio para a lateral esquerda, entre aspas, mas também joga na ponta direita, porque ele já foi atacante. Então você tem o Rubens, que pode jogar na lateral, pode jogar como segundo volante, pode jogar como terceiro homem de meio campo, Gabriel Menino e vários outros. Rony, centroavante, pode jogar pelos lados, Coelho pelas 2 e tudo. Então, tem sido uma velha máxima no Atlético agora, pelo menos nessa com Cuca e tudo. Agora, só falar uma coisa. Eu estava vendo o TP, estava escrito assim, Beto, aí do lado, o especialista. Falar, vocês estão mal de especialista. Pelo amor. Mas olha, Falou especialista em quê? dentro do que ele falou, aí que eu digo, se o treinador está vendo se eu treino com a base minha a semana inteira, eu sei onde é que eu tenho jogador importante. Estou vendo e usa. Por isso que você tem que treinar. O treinador do profissional, ele tem que viver os juniores e o juvenil. E aí, nisso, para você, o Léo Jardim pediu essa proximidade com a base. E eu te pergunto também, Diogo, além disso, essa proximidade, você de repente pode destacar alguns jogadores que você acredita que podem ter espaço no Cruzeiro à medida da necessidade. E eu te pergunto mais, o elenco do Cruzeiro é versátil? Cara, nós vamos ver agora na mão do Léo Jardim, né? Eu lembro o Adilson Batista com o Marquinhos Paraná. O Marquinhos Paraná só não jogou no gol, né? Mas isso que o Procopio falou, isso é muito interessante, né? Que é olhar de quem conhece. Eu vou te dar um exemplo do Alisson. O Alisson que foi revelado aqui no Cruzeiro. Ele começou na base como... Ele era atacante, né? Virou ponta, se estabeleceu no Cruzeiro como ponta, aí depois ele foi, não sei se... Teve uma passagem pelo Grêmio, foi pro São Paulo, mudaram a posição dele. Trouxeram ele pro meio, hoje o Alisson joga como se fosse um camisa 8, né? Como se fosse um segundo volante, e ele tá rendendo bem mais. Agora na lista do Dorival ainda. Hã? E tava na lista do Dorival. E agora, o Léo Jardim, nós vamos descobrir isso agora. Uma coisa que já aconteceu foi que o Vidalba, né, que ele já atuou em outros clubes como lateral esquerdo, mas aqui no Cruzeiro ele sempre atuou mais como zagueiro mesmo, né? Em um ou outro jogo, às vezes quando o Marlon não estava lá, o Kaique estava machucado, ele acabou fazendo essa função. E ele vem ganhando muitas oportunidades hoje no Cruzeiro como lateral esquerdo, né? Então pode ser que pinte uma surpresa, sem Marlon, sem Kaique, o Vidalba jogando pela lateral esquerda, que é o lado que o Dudu corre. Acho que como ele é um cara que tem uma qualidade defensiva maior,
pode dar um pouco mais de liberdade para o Dudu. Agora, o Cruzeiro vai precisar ser versátil, querendo ou não. Porque, por exemplo, trouxe o Wanderson e agora a gente não sabe, né, se ele vai se estabelecer ou não, mas a gente precisa de um cara que corra ali pela direita, da mesma qualidade que a gente tem o Dudu ali pelo lado esquerdo. E o elenco do Cruzeiro, eu acho que é a conta do chá, tá? Para a temporada. Não sei se na próxima janela aí nós vamos contratar mais, mas todo mundo vai ter que se desdobrar ali. Mas aí que eu digo, tá, se eu leio que é pequeno, usa a base. Tem que usar. Você treina. Ô, professor, e aí, né, complementando, né, o Júnior falou assim da questão da base. Hoje o Cruzeiro faz muito isso, né? O Sub-20, né, treina muito na Toca da Raposa 2 e tem muitos treinos que são profissional contra a base. Inclusive, teve até um jogo de treino semana passada, que foi o Cruzeiro contra o Sub-20. E às vezes, quando não está tendo esse treino, né, quando o pessoal está treinando na Toca da Raposa 1, 3, 4 garotos são selecionados ali para poder treinar com o profissional. A minha grande questão é, treinam, se destacam e não tem sequência. Isso é uma coisa muito preocupante para mim no Cruzeiro, que ano a ano vem perdendo muitos jogadores da base importantes e às vezes o que se destacam, consegue até fazer uma venda, não consegue fazer uma venda grande, forte, né, porque a base do Cruzeiro precisa voltar a revelar. O Estevão foi embora. Porque Foi embora. Mas ali o Vitor Roque. A história aí foi mais complicada. A do Vitor Roque também. As duas histórias por trás dos bastidores são complicadas. A do Estevão foi um negócio muito ruim. A gente vai para o intervalo, mas duas coisas. O Mancini foi lateral, foi para o meio, ficou cara do mundo. E outro detalhe, uma frase antes da gente ir para o intervalo, que o grande René Andrade falava. O problema de você ter um jogador ruim é que um dia ele vai jogar. Então tem que ter cuidado de não ter jogador ruim, seja na base ou seja no time. O intervalo é rapidinho, mande sua mensagem 99680-2910. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Beto Guerra, com Diogo Medeiros e ele, a lenda Procópio Cardoso. Intervalo com Beto Guerra, é um intervalo de muitas emoções. Voltamos com Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de esporte, futebol e muito mais. E a gente vai ler uma participação, 99680-2910, mande seu zap sempre pra gente. Você é o dono do programa. Vamos lá. Júnior, há muito tempo ouço os seus comentários. Se a torcida do Cruzeiro abraçar esse time, ele pode ir longe, tanto na Sul-Americana e no Brasileiro. João Damasceno, aqui pra você, ó. Obrigado, tamo junto. E um detalhe, o Procópio... 50 anos ele escuta, pela idade dele, eu acho que há uns 50 anos ele escuta seus comentários. Parabéns. Eu vou te falar, viu, naquela época, quando eu comecei em 1940... parabéns, Brasil. 50 anos é um número muito expressivo, né? Ficar sem ganhar título, né? Vai ganhar, tá bom. Aqui, a gente vai falar de um atacante para outro atacante. O Procópio revelava aqui, quando ele começou no Renascença, ele era atacante, era artilheiro, era o homem-gol. Inclusive, a gente manda um abraço, falei ontem isso com você, Procópio, do grande Piazza, uma das histórias mais belas do futebol brasileiro. Vou ver se trago ele aqui uma hora. E o Procópio tem um carinho enorme por ele, a esposa Margot. Então, um grande abraço, beijo. Fui padrinho de casamento. Foi padrinho de casamento. Ó, o Piazza é bom companheiro quando a gente pega aquele Guaraná, senta, ele é boa prosa, viu? Guaraná, né? Aquele Guaraná. E de um atacante para outro, a gente vai falar agora do Gabigol, que teve o julgamento do recurso de doping marcado. Então, o atacante, ele pode responder por tentativa de fraude no exame e, dependendo a punição mantida pela corte arbitral, ele pode ficar sem jogar o mês de abril. Que problema, Diogo! Será que isso está previsto no contrato? Lógico, o Cruzeiro não contratou. O Cruzeiro já contratou o Gabigol sabendo disso, né? Mas vamos aguardar, sem alarde, né? E sem preocupar o torcedor. Mas esse doping é no Cruzeiro ou no Flamengo? Não, é pelo Flamengo. Pode até ser revertido tudo isso na corte. E ficar tudo Flamengo, ok. Né? Eu ouvi os dois lados na época lá, o pessoal que fez o julgamento, eu ouvi a história do Gabigol também. Eu prefiro aguardar para ver o que vai dar isso, né? Mas o Cruzeiro hoje tem outras opções, né? Tem o Caio Jorge, tem o Dineno, né? Caso aconteça o pior, né? Do Gabigol tomar mas uma se for punição. Condenado, é quanto tempo que ele fica sem jogar? Termina o mês de abril. Ele ficaria fora em abril. Né? Porque ele já teve uma parte, então até abril ele ficaria sem. Tanto faz. Tanto faz não. Entre aspas, porque lá falou em 2 anos. Sim, mas eu falo assim, em abril o Cruzeiro já começa o Campeonato Brasileiro, já vamos ter aí... Então, se ele for punido, é só o mês de abril. Isso. Que complementaria, ficaria aí esse período. Então não é punição, é uma férias. Ué.
Eu achava que era... Isso aí estaria previsto, né, Diogo? Assim, o cara ficar um mês fora, você tem que pensar até no ganho, né? Porque é uma fortuna. O Cruzeiro deve ter mas previsto isso. vai pagar normal, irmão. Normal? Então tem... Você já vamos dizer assim, você já contratou sabendo do BO. Então agora segura a bronca, né? Paga um bom advogado, vão lá, pôr mais um, pôr um auxiliar e ver o que dá. Mas eu torço, né, para que não aconteça nada e que o Gabigol volte e volte bem, né? No Campeonato Mineiro, ali, ele fez a maioria dos gols, né, de pênalti, o que a gente espera que agora, que com bola rolando, né, com adversários difíceis, ele volte a ser aquele Gabigol que todo mundo viu no Santos, que todo mundo viu ali no Flamengo, né, aquele cara decisivo, que tem presença diária, porque ninguém esquece de jogar futebol, né, de um ano para o outro. Então eu acredito muito sim na volta por cima do Gabigol, e eu uso até o exemplo do Dudu. O Dudu, quando ele chegou, acho que até por aquela situação que teve, né, do Palmeiras, que falou que ia vir, não veio, mas depois, quando ele veio, ele começou a jogar, os primeiros jogos do Dudu, ele foi mal. E eu mesmo fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, cara, será que o Dudu vai vingar? E aí a gente viu ele, informações, né, muito focado no treino, querendo muito, treinando nas férias. E aí ele foi e começou a jogar bem no Cruzeiro essa temporada. E acredito que vai crescer muito. O mesmo caminho tem que tomar o Gabigol. Eu vou vir para cá porque a gente já está, infelizmente, porque Procópio merece um programa gigante. Eu quero só que você fale que a gente está encerrando. Mas para você, qual foi a maior sacanagem que você... Só fala o jogo, que depois nós vamos te chamar aqui de volta para você conversar com a gente. A maior covardia, a maior sacanagem que você passou como treinador ou jogador de uma injustiça que aconteceu. Eu até imagino que você vai falar. Teve? É só o jogo. Sim. Atlético Flamengo. Pronto, você sabe da história, então nós vamos te chamar aqui para você voltar para você falar sobre isso, porque você deve ter muito bastidor para contar. Gente, encerro aqui ao lado de Beto Guerra. Deixa eu dar aqui um abraço também no jogo. Diogo é só parceiro, é só gente aqui bacana, Valeu. com muita alegria, muita felicidade, porque Valeu, o Procopão é o cara, Lenda uma viva. lenda. Sempre tenha grande respeito, porque é a história viva do nosso futebol. A gente encerra aqui com muita alegria, com muita emoção, o Bola na Rede. E ao lado dessas duas malas, eles. Nós dois não somos não, tá? Grande abraço, até amanhã.